Bom, nós vamos iniciar agora e vamos fazer um passeio pela Bíblia para a gente tentar identificar onde ficam os textos bíblicos, tá? Porque às vezes você fala assim, ó, abre a Bíblia no Antigo Testamento, aí você abre no Novo. Por quê? Porque eu não tenho noção de localização dos textos. Então, a gente vai dar uma caminhada na Bíblia para a gente ter um pouco de noção. Eu não vou aprofundar, porque, como é uma aula, a gente vai só se situar na Bíblia. Amém? Ok? Então, tudo começa em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 contém todos os ensinos dos 66 livros. Aí você diz assim, como que em 3 capítulos contém tudo o que está escrito na Bíblia? Saiba que todos os acontecimentos e ações de Deus nos demais livros têm a ver com o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então, toda vez que você buscar uma solução para a alma humana, para o espírito humano ou para a fisiologia humana, você precisa voltar em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Tudo que Deus quer ajustar está no capítulo 1 e 2. Por exemplo, perdoe o seu irmão e ame o seu inimigo. Eu vou voltar em Gênesis, onde que eu vou encontrar isso? Isso é uma solução, certo? Eu vou olhar para Adão e Eva quando acusa a sua mulher. Eu vou olhar, já no capítulo 4, para Caim e Abel. E aí a solução para evitar o que aconteceu ali é fazer o quê? Ativar o amor. Ok? A ira de Deus vem através de quê? Através da obediência. Onde que ocorreu e como ocorreu a obediência? Aí eu vou aonde? Gênesis, que é o quê? Quando Adão desprezou o governo de Deus, quando Deus não foi o primeiro. Lembra que o resumo da Bíblia é amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso está baseado aonde? Em Gênesis, porque Deus foi que criou todas as... Então nós temos que devolver para ele o que foi tomado no Éden, que é a primazia, a prioridade, é a obediência. Então toda a condenação e toda a solução está aí. Condenação, não colocar Deus em primeiro lugar e desobedecer a Deus. Perdão, justificação, quando eu volto a me submeter a Deus e coloco ele em primeiro lugar. Então você percebe que tudo que acontece na Bíblia está em Gênesis 1, 2 e 3, ok? Quem aprendeu alguma coisa? A maioria dos crentes não sabe isso, tá? Se você falar isso para alguém, eles não sabem. É só, quer entender a Bíblia, volta a Gênesis 1, 2 e 3. Ok? Então, nós sabemos que capítulo 1 e 2, Deus cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher. Capítulo 3, Adão peca. Capítulo 4, Caim mata Abel. A partir dali, a descendência de Caim acumula e amplia a violência. No lugar de Abel, vem da descendência de Abel, Sete no lugar de Abel, e da descendência de Sete veio Enos. Enquanto a geração de Caim continuava a violência, Enos veio, a Bíblia diz que Enos começou a adorar a Deus. Lá no capítulo 6, 7 de Gênesis, ali até o 11, vocês vão perceber que há uma expressão, filhos de Deus e filhos do homem. Quem lembra, quem já percebeu isso? Alguns acham e dizem que são os nefilis, que são anjos e etc. Não tem nada a ver aquilo lá. Se você for ver o contexto, porque o texto sem o contexto vira pretexto, você vai perceber que o filho dos homens são os descendentes de Caim. Os filhos de Deus, os descendentes de Sete e de Enos. Ok? E ali Deus toma Enoque também, que é da descendência de Sete, que é da descendência de Enos. Aí aumentou-se muito a violência e a corrupção. Deus, ele decide destruir a humanidade, lá no capítulo 11 ali de Gênesis. Então, Deus olha para a terra e vê um homem chamado Noé.
ele dá uma diretriz para Noé, para construir uma arca. Noé fica 120 anos, quantos anos? Construindo a arca, e depois de 120 anos, a terra não chovia ainda, era só um vapor que saía da terra, e o grande mistério é que Deus fala para Noé que ele ia mandar um dilúvio, sendo que na época nem chovia. Então, Noé realmente creu em Deus. Veio o dilúvio, destruiu a todos. Noé entrou na arca com os seus 3 filhos, sua esposa, seus 3 filhos e as suas respectivas noras. E aí o que acontece? Ele tinha 3 filhos chamados Cã, Sem e Jafé. Como que era o nome deles? Cã, Sem e Jafé. Toda a humanidade que foi recomeçado, né, que só tinha eles na terra, veio da descendência de Cã, Sem e Jafé. Os descendentes de Jafé são os europeus. Quem são? Os descendentes de Cã são do continente africano. Aquela região ali. Egito, continente africano. Os descendentes de Sem, ou os semitas, são os do Oriente. Quem já viu a expressão antissemita? Antissemitas é antijudeu, contra os judeus. Por quê? Porque os judeus, os árabes, toda essa galera aí, é descendente dos semitas. Então, Sem, Cã e Jafé. Eu não vou entrar no que aconteceu com qual descendência, porque aí é muito tempo, mas depois de Noé, vem um homem chamado Tera. Como que é? Tera ou Terá. De Terá ou Tera, vem um homem chamado Abraão. Como que é o nome dele? Capítulo 12 de Gênesis. Abraão tem 2 filhos, um chama-se Ismael e o outro chama-se Isaque. Ismael é o descendente dos árabes. Isaque, os descendentes diretos de Abraão, que a gente conhece hoje como judeus, certo? Isaque teve 2 filhos, um se chamava Jacó e outro Esaú, ou Esaú e Jacó. Jacó, porque Esaú rejeitou a primogenitura, Jacó fez uma maracutaia ali também, tomou o direito de primogenitura, eu não vou entrar aqui agora. E os descendentes de Jacó foram 12, que são as 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos de Israel, o mais jovem, cujo era irmão de Benjamim, chamado José. Quem lembra da história de José? Já está aí no capítulo 36, 34, 36 de Gênesis. José vai para o Egito, vendido, fica na casa de um oficial como escravo, chamado oficial do Império Egípcio na época, chamado Potifar. Ele se torna o administrador daquela fazenda. E ele é tão bom administrador que Potifar entrega tudo na mão dele. E aí Potifar viajava para o império e ele ficava fazendo a gestão dos negócios de Potifar. Em um dado momento, como Jacó era um homem solteiro e bonito, ela queria deitar com ele, ele rejeitou, ela fingiu assédio, abuso, e ele foi preso. Ele foi para a prisão do Egito. Olha que interessante. Tudo que acontece na sua vida tem um projeto de Deus, tanto positivo ou negativo. Amém? Quando José ele está na casa de Potifar, ele tem um tempo de prosperidade. Ok? Quando ele vai lá para a prisão, ele tem anos de escassez. Deus estava preparando ele porque ele teria 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Então Deus ele prepara você para a escassez, mas prepara você para a prosperidade também. Ó, já aprenderam um mistério. Cadê o Douglas? Gostou dessa? Você já sabia essa? Aleluia. Então, o José, ele vai, se torna governador. Os irmãos dele são surpreendidos. Ele faz uma pegadinha
da casa de Jacó, vem 70 pessoas que José traz, e José separa um espaço, uma cidade chamada Terra de Gósen. Ali são criados e performada toda a geração de José. Depois de depois de alguns anos, muitos anos, troca-se de faraó. Aquele faraó que era amigo de José, já não é mais, é um outro faraó. O que acontece? Eles percebem que os judeus estão tomando conta do Egito, porque os bancos eram dos judeus, as fazendas eram do judeu. Quem prestava dinheiro era judeu. Foi sempre o que aconteceu na Alemanha. Então ele falou, se a gente deixar esse povo crescer demais, eles vão dominar a gente. Então começaram a matar todos os meninos, homens que nasciam dos judeus. E aí o que acontece? Surge dessas crianças que receberam essa ordem de Faraó, uma criança que Deus escolhe, chamado Moisés. Chamado o quê? Porque o nome Moisés significa tirado das águas. Moisés, ele é protegido ali pela irmã, a filha de Faraó, adota o José, mas quem cria o José é a mãe dele, junto com a irmã. Depois de adulto, o Moisés, entendendo o que fizeram com o povo judeu, tentou consertar isso como príncipe. Ele matou um egípcio para defender o judeu. A polícia do Egito descobriu, ele teve que ir para o deserto fugir. Ficou 40 anos no deserto, casou com uma das filhas de Jetro, com Zípora, uma das filhas de Jetro, obrigado, e se tornou pastor de ovelhas. 40 anos. 40 anos depois, Deus aparece para ele no monte, em uma sarça ardente, e chama ele para libertar o povo, que já estava até então 430 anos, escravo, debaixo do governo de Faraó. Moisés titubeou porque não achou-se capaz, mas Deus falou, vai que eu sou contigo, eu serei com a tua boca. Ele mesmo assim ele não acreditou, então Deus pediu para que o irmão dele fosse o interlocutor dele, o coach dele, que foi o Arão. Moisés vai, depois de algumas tentativas, lembra das 10 pragas do Egito? Depois da 10ª praga do Egito, o povo sai do Egito e vai para o deserto. Aqui a gente já está no livro de Êxodo, o livro de Êxodo que conta essa história do trajeto do povo no deserto, o livro de Número que contabiliza e rememora, traz à memória o que aconteceu no deserto. Deuteronômio é a repetição de tudo o que aconteceu para que o povo gravasse. Então, a história, por isso que o povo judeu guardou a sua cultura até hoje. Por quê? Porque Deus falava, inculca na cabeça da criança a cultura de vocês. E aí, Levítico são os livros das leis religiosas que Deus estabeleceu, a criação do tabernáculo, a instituição dos sacerdotes e dos levitas, a determinação de Deus. E aí, andando adiante, o que acontece? Deus pede em uma circunstância para Moisés falar a rocha. Aliás, para Moisés ferir a rocha. Moisés fere a rocha com o cajado, sai água. Aí, em outra situação, o povo começa a reclamar, e dessa vez Deus não falou para Moisés ferir a rocha, falou para ele falar a rocha. Porque a rocha pode ser ferida uma vez. Quem que é a rocha? A primeira vez ele foi ferido, a segunda é só falar com ele. Amém? Alguém está entendendo? Então, o Moisés, em vez de falar a rocha, ele fere a rocha. Ele fere a rocha. Deus não gostou dessa atitude dele porque ele estava nervoso, porque todo desequilíbrio emocional pode nos levar a nos afastar de Deus. E aí Deus fala, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou dar um chá para você, né? Vou dar uma canja para você. Você vai ver a cidade de longe, mas você não vai entrar. Moisés vai para o pico do monte, olha a cidade e institui o seu discípulo chamado Josué. Agora nós estamos no livro de Josué. Josué ficou com medo de assumir aquela responsabilidade, mas
de 3 milhões de pessoas, e aí Deus fala assim, ó, eu serei contigo tão somente, não despreze o livro desta lei, não saia da tua boca a minha palavra, porque aonde pisares a planta do teu pé, eu vou te dar. E vai e faz esse povo entrar na terra prometida. O povo deu uma volta, 7 voltas, na última volta, 7 vezes, o muro de Jericó cai, eles entram na cidade. Só que a ordem de Deus era para expulsar todos os moradores de Canaã. Mas o que o povo fez? O povo expulsou uma parte e fez uma parceria com outra parte. O que aconteceu aqui? Depois de Josué, ele percebeu que o povo não obedeceu à palavra de Deus e ele era o quê? Ele era o líder no lugar de Moisés. Ele olhou assim e falou, não tem jeito, eu e a minha casa, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não adianta, vocês têm que escolher. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então o que aconteceu? O José morreu e Deus começou a levantar juízes. Quem lembra de Jefté? Quem lembra de Gideão? Otoniel, Débora, né? Sansão. Então, Deus começou a levantar juízes porque essas nações que eles não expulsaram, porque tudo aquilo que você não aniquila dentro de você, uma hora vai te dominar. Amém? Então, o povo se levantava, os filisteus, os amorreus, né? E aí, Deus levantava juízes. O último juiz chamava-se Samuel. Como que é o nome dele? Agora a gente já está em 2 Samuel. Em 1 Samuel. Estão acompanhando a Bíblia? Vocês estão com sono? Está entendendo, Mauro? Né, Mauro? Mais ou menos, né? Mas devagar. O Samuel, ele substitui um sacerdote desviado chamado Eli. Quem lembra da história de Ana? Foi justamente nessa época, foi o Eli. E eu quero ensinar uma coisa para vocês. O respeito à autoridade é tão poderoso que mesmo o sacerdote desviado, se você respeitar a autoridade dele, ele tem a autoridade de liberar uma bênção de Deus para você. A Ana queria um filho, foi para o templo orar. E aí, como o Eli estava desviado, e os filhos do Eli sempre estavam fazendo festa com as prostitutas. Eles pegavam o dinheiro do dízimo, a melhor carne, a picanha que os irmãos traziam de oferta lá para o templo, ele fazia churrasco e se prostituía com uma mulherada ali na porta do templo. E o Eli sabia e não corrigiu os seus filhos. Por isso que ele foi substituído por Moisés. E aí, Eli estava tão acostumado com bebedeira, com gente bêbada ali no templo, que a Ana estava chorando, balbuciando, clamando a Deus. E ele disse, mulher, uma hora dessa, já era de manhã, você já está tomada de vinho? Deixa passar esse teu vinho para depois você... Aí, olha que Ana diz, se fosse hoje, o sacerdote desviado, os filhos se prostituindo, aí chegava para você, ele falava, você está bêbada. Aí o que você diria para ele? Você é crente, você não diria nada. Mas se fosse outra pessoa, falava assim, quem é você? Você nem corrige teus filhos, quer corrigir eu? Vai se converter. Era uma quebra-quebra, ia sair no diarinho. Ia ou não ia? Ia sair no diarinho. Mas a Ana fez diferente. Ela diz assim, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva está aflita de coração. Olha o que o desviado fez. Aí o desviado falou assim, entendi. Então vai e seja feito conforme o teu pedido. Ana chega em casa, coloca uma lingerie, eu acho que o Espírito Santo já tocou nela, tem uma noite maravilhosa com Eucana, e o que acontece depois de 9 meses? Não, 9 meses já o Samuel nasce. Mas ele engravidou na mesma noite. Na mesma noite ela engravidou. Foi um negócio louco, foi uma noite que os vizinhos acordaram todo mundo, que é a unção que a Ana estava. Essa unção foi uma bênção de um sacerdote desviado. Esse aqui não é nosso tema, mas no curso de teologia nós vamos falar de mordomia. E nós vamos entrar bem profundo sobre esse aspecto. Ok? Beleza? É só para a gente aproveitar esse contexto. E aí, Ana entrega o Samuel como oferta,
Porque Ana falou que se Deus desse um filho para ela, ela ia devolver para o Senhor. Se você tiver coragem de devolver para o Senhor aquilo que Ele te deu, Ele multiplica aquilo que você entregou para Ele. E Ana teve mais 6 filhos. Samuel se tornou um grande sacerdote e, na morte de Eli, depois da morte de Eli, em vez de os filhos de Eli assumirem o sacerdote, porque era a cronologia, Samuel assume o sacerdote. Só que assim como Eli, Samuel, que não teve paternidade, a referência dele foi um sacerdote desviado, ele também não foi referência para os filhos. Então, os filhos de Samuel foram problemáticos também como os filhos de Eli. Então, não tinha como, o povo começou a reclamar. O povo já estava por aqui com Eli. Aí acontecia a mesma coisa com Moisés. O povo começou a reclamar dos filhos de Moisés não, de Samuel. De Samuel. Diga comigo, Samuel. É porque é para me ajudar mesmo, tá? Então, o povo rejeitou o filho de Samuel. Samuel foi orar a Deus e o povo, não, agora a gente não quer mais um sacerdote, a gente não quer mais juiz, a gente quer um rei como as demais nações. Deus chega para Samuel, Samuel chorou muito porque foi uma rejeição, né? Uma rejeição muito grande para o homem de Deus. E Samuel foi conversar com Deus, porque na igreja, na casa de Deus, quando nós somos rejeitados, nós não vamos resolver com a força do nosso braço. Nós vamos buscar a presença de... Isso que os cristãos costumam fazer. E Deus fala assim, olha Samuel, fica tranquilo, porque eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Mas diga a eles que a escolha de um rei vai fazer com esse rei, utilize eles e os seus filhos como mão de obra para o seu próprio benefício. Eles vão ser um escravo livres novamente. Moisés fala para o povo, mas o povo insiste realmente que é o rei. Deus escolhe Saul, Deus rejeita Saul, depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. Na época que Salomão morreu, houve uma disputa muito grande entre as tribos. Então, as tribos foram divididas. Quantas tribos eram? 12. Então, 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no reino do sul. E 10 ficaram no reino do norte. No reino do norte, a capital ficou Samaria. Lembra que os samaritanos não se davam com os judeus? Lembra capítulo 4 de João? Foi por causa dessa época, pós-morte de Salomão. Por quê? Porque o pessoal que ficou no reino do sul, eles ficaram como capital em Jerusalém e mantiveram os cultos ao Senhor. Já os moradores de Samaria, das 10 tribos, fizeram um misto de adoração. Então, eles foram rejeitados pelos judeus. Por isso que naquela época de Jesus, tem a expressão lá em João, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Lembra da palavra de Jesus do bom samaritano? Jesus quis chocar, porque samaritano era um conceito de pecador para o judeu. Até aqui tudo bem? Dali para frente teve vários reis, Josias, Ezequias. O último rei foi Jeoiada, em um momento em que o povo foi levado cativeiro. O povo do norte foi levado cativeiro para a Síria e o povo do sul foi levado para a Babilônia. Quem lembra de Daniel? A gente já está em Daniel, tá? Daniel, Ezequiel, todos eles estavam dentro da Babilônia. Eles também eram cativos. Jeremias, naquela época de Jeremias, ele estava em Jerusalém e ele participou do processo do cativeiro. Ok? Então a gente já está em Jeremias, a gente já entrou na época dos profetas. Zacarias também é daquela época. Depois que o povo saiu do Egito, depois que o povo saiu de Babilônia, o povo foi reconstruir. Quem já leu o livro de Ageu? Já leu o livro de Ageu? Você vai ler o livro de Ageu, que são acho que 3 ou 4 capítulos, que conta como eles saíram de lá para reconstruir o templo. Mas eles estavam tão desanimados porque o templo que eles estavam construindo, ele era muito simples comparado ao anterior. E nessa época surge quem? Quem lembra do livro de Esdras? Neemias.
Quem lembra que Neemias estava trabalhando no muro, construindo o muro? Era o muro desse templo de Ageu. Então, Ageu, Esdras, Neemias eram contemporâneos, Zacarias também, ok? Alguém está entendendo aqui? E Malaquias também era contemporâneo. Lembra que Malaquias começou a tratar que os sacerdotes estavam desprezando o culto, que não, a questão do dízimo, a galera não estava levando o dízimo para a igreja. Lembra? O desprezo dos órfãos, das viúvas, que está lá em Malaquias. A reconciliação entre coração do pai e coração dos filhos. E aí ele fala de quem? Ele fala do futuro agora. Ele diz, eis que enviarei Elias, e ele preparará o caminho do Senhor. Ele estava falando de João Batista, que lá em Lucas, ele diz que João Batista viria no espírito de Elias. Ou seja, naquele momento, inicia-se um processo de silêncio na terra. Por 400 anos, Deus fica em silêncio. Esse período de silêncio é chamado período interbíblico. Como que é o nome do período? Eu não sei você, mas as Bíblias, a minha Bíblia, eu não sei vocês, mas na minha Bíblia, que é mais antiga, entre Malaquias e Mateus tinha uma folha em branco. Na sua era assim, Edilson? Uma folha em branco. Aquela folha em branco simboliza o silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí vem Jesus. E quando Jesus vem, começa-se o calendário do zero. Então, Jesus chega no ano 1. Ele morre, ele se entrega por nós em volta do ano 33. No ano 70, destroem aquele templo suntuoso que Jesus disse. Está vendo? Todo esse templo, essa beleza que vocês admiram, não ficará pedra sobre pedra. E eu não vou falar quem foi o general, porque a gente não vai, aqui não é interessante. Então, anos 70 é destruído o templo e os apóstolos estão aonde? Pedro em Jerusalém, Paulo e Silas em Antioquia da Psídia, e como houve uma perseguição, todos os discípulos estavam espalhados. E foi desses lugares espalhados que eles escreveram as cartas. E é inaugurado, em Atos 2, um período chamado dispensação gentílica, ou dispensação da igreja. A partir do Atos 2, profeticamente, Israel foi colocado de lado e Deus começa a lidar apenas com a igreja. Eu digo apenas no sentido direto, porque Deus ele sempre está trabalhando com o seu povo Israel. Mas Israel é considerado como um relógio escatológico. Quem quiser saber se Jesus está próximo ou não de voltar, é só olhar para Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas todo o material para construir o novo templo, porque Israel entende que o Messias, que é Jesus, que já veio para nós, mas para eles não é o Messias, quando ele vier, o templo tem que estar pronto para ele sentar no trono. E eu não sei se vocês sabem, mas tudo o que precisa para esse templo ser construído já está pronto, inclusive os levitas, os sacerdotes e a bezerra vermelha. Já existe a bezerra vermelha que é para sacrificar o primeiro sacrifício do templo. A gente está perto ou longe da volta de Jesus? Então, Israel é relógio escatológico. Agora está tendo uma guerra entre Israel e o Irã, que é entre Ismael e Isaac. Esse também é um sinal. Não sei se vocês perceberam. Os Estados Unidos está apoiando Israel. Na escatologia bíblica está escrito que os inimigos de Israel iriam se reunir com 200 milhões de soldados. Eu não vou entrar nisso agora, mas é mais para frente. Por isso que eu digo, faça sua inscrição no curso. E a Bíblia fala da Rússia, China e outros países árabes. E eu não sei se vocês sabem, as bandeiras dos países árabes, dos muçulmanos, têm as cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Não vou entrar nisso aqui agora,
mas é outro mistério que vocês vão aprender aqui. Então, esses povos, vejam bem, quem está unido hoje? Rússia. Porque vocês acham, quem que foi que destruiu aquela central de tecnologia dos Estados Unidos? Você acha que foi o Irã? Não, a Rússia apoiando a China. Derrubaram um caça daquele invisível dos Estados Unidos. Você acha que foi o Irã? Não, foi o Rússia ou China. Nós estamos nos preparando porque esse grupo chamado Reino do Norte, que Ezequiel profetizou e Apocalipse profetizou, vai chegar o momento que eles vão se reunir todos contra Israel. E provavelmente eles vão destruir os Estados Unidos. O anticristo vai se levantar e esse exército, e aí vai ser a chamada, eu estou arrepiado aqui, tá? O céu quer te avisar hoje que é tempo de se preparar. Estou todo arrepiado aqui. O Senhor quer preparar você para aquele dia. E está muito perto. Por isso que eu acompanho muito isso, porque para mim ficar atualizado. Então o que vai acontecer, gente? Hoje, o mundo odeia Israel, sim ou não? O nosso presidente é a favor de Israel ou a favor do Irã? Dos muçulmanos ou dos americanos? Então perceba que o mundo odeia Israel. Quem defende Israel hoje, praticamente, é Estados Unidos. Só que vai chegar um momento que a Bíblia diz que subirá uma besta. Já vou entrar nessa parte, aí vai ser muito profundo. E essa besta vai ser arrancado um chifre, excluído um chifre. Chifre é poder. Alguma nação, eu não estou dizendo que é os Estados Unidos, pode ser da Europa, vai servir de exemplo com uma bomba atômica que vai fazer essa nação sumir da Terra. Aí o anticristo vai impor, eu não sei que país que é, mas ele vai soltar uma bomba atômica. Eu digo isso, irmão, baseado na tecnologia que a gente tem hoje, porque diz que o chifre vai ser arrancado com violência. Quem vai fazer isso é o anticristo para mostrar poder, ninguém pode se rebelar contra mim. Quando essa nação for excluída, todo mundo, ninguém vai ficar a favor de Israel. Então, o complô vai se montar em uma região de Israel chamado Armagedon. Quem assistiu o filme Armagedon? Assistiu? Lá o Senhor vai, olha só como eu sou acelerado, né? Eu atropelei tudo. Mas o Senhor vai descer com nós à igreja e vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai se abrir e naquele vale que se cria, Deus ele vai lutar contra todas as nações que acabou de encurralar Israel. Vai livrar Israel e nós vamos julgar Israel e as nações com vara de ferro. Alguém pode dar glória a Deus? Irmão, isso é lindo. Escatologia é um tema demais. Porque está muito óbvio. Pode falar, pastor. Não, pastor, vem aqui. Vem aqui, pastor. Que a gente está gravando. A pastora está cada dia mais magrinha, né, gente? Pastor. Vem aqui, pastor, para pegar na câmera. É um sinal muito forte. Ezequiel 47 diz assim, ó. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a água do Mar Morto tem tanto sal que nada afunda nela. Só que faz mais ou menos 2 anos que em volta do Mar Morto começaram a surgir lagos que tem até peixe. E já tem água doce em volta do Mar Morto. Esse é um sinal, por isso que eu digo, Israel, ele é o relógio profético de Deus. Jesus disse assim, ó, olhai para a videira, quando ela começar a dar os seus ramos, ficai atento, porque próximo está o tempo. E essa videira, essa árvore é Israel. Amém? Mas eu dei um pulo salto, né? Eu estava lá no capítulo 2 de Atos, né? Então começa-se a era da igreja ali, e Paulo escreve 13 cartas, Tiago escreve uma carta, Pedro escreve 2 cartas, João escreve Evangelho de João, escreve 1ª, 2ª e 3ª João, e escreve Apocalipse. Apocalipse foi escrito mais ou menos nos
dos anos 95. Foi o último livro a ser escrito, foi o livro de Apocalipse. Foi escrito por João, que tinha na época, em média, 100 anos. Foi o último dos apóstolos. Amém? Demos uma passeada na Bíblia, fez sentido? Olha, só aqui já valia a pena, não valia não, irmão? Essa passeada na Bíblia? É que se a gente vai ter uma matéria chamada Bibliologia. Aí nós vamos trabalhar os livros históricos, poéticos, proféticos, profetas menores, profetas maiores, evangelhos sinóticos, cartas pastorais. Vocês vão aprender demais. Aí a gente não vai passar assim correndo, a gente vai parar e vai pontuar o que cada carta, cada epístola e cada contexto bíblico vai falar. Amém? Vocês estão alegres? Diga glória a Deus. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga assim, não durma. Tem muita coisa ainda. Pode passar. Ô pastor, não dá para pôr aqui, né? Na TV? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar um pouquinho de pé para descansar a cadeira. Isso, dá uma... se é sexta-feira, né? Isso. Isso. Glória a Deus. Maravilha. Então a gente parou no livro de Apocalipse, certo? Bom, vocês já espreguiçaram, pode sentar. A gente parou no livro de Apocalipse. Olha o que Jesus fala sobre a importância de prestar atenção nesse livro. O próprio Jesus que revelou tudo para João. Jesus trouxe um conceito de tudo resumido do que eu falei agora e colocou em Apocalipse. Por isso que Apocalipse é um livro bem complexo. Porém, se a gente conhecer um pouquinho dos demais livros que estão ligados a Apocalipse, fica fácil entender. Mas hoje a gente vai falar não do livro de Apocalipse, a gente só vai pautar alguns pontos, ok? Então, Jesus diz, bem-aventurado aquele que lê. Então ele está dizendo, você vai ser muito feliz se você ler esse livro. Ele diz que também você vai ser muito feliz quando você ouvir, que é o que você está fazendo aqui. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia. E ele diz, porque não adianta, gente, ler, não adianta ouvir se você não guardar. Ok? Não adianta você ler, ouvir e não guardar. Então, Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas. Ok? Porque o tempo está próximo. O tempo está? O tempo está? O tempo está? Então, se o tempo está próximo, eu tenho que fazer o quê? A Bíblia diz, tem cuidado. Tem o quê? Para que ninguém, eles chamam o diabo de ninguém, para que ninguém tomar não é um ato de solicitar, tomar é um ato de guerrilha. Então tem alguém buscando tomar a sua coroa, e Jesus diz, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. E o apóstolo Pedro diz, o diabo, vosso adversário, vosso quê? Anda em vosso derredor. Por que ele anda em nosso derredor? Porque o Salmo 91 diz que ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Ele não pode circular ao nosso redor. Por quê? Porque ao nosso redor tem anjos com espada desembainhadas para nos proteger e guardar a igreja de Deus. Mas ele anda ao derredor bramando como um leão. Por que ele brama como um leão? Porque ele não é um leão. Ele engana você.
Ele mente para você, ele diz que você não é filho, ele diz que você não é filha, ele diz que você não vai conseguir, ele diz que você é muito pecador, que você é muito pecadora, que quem é você para dizer que é santo, quem é você para dizer que vai morar no céu, quem é você comedor de arroz e feijão. Ele fica bramando como um leão, mas ele não é leão, ele é pai da mentira. O verdadeiro leão chama-se leão da tribo. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Dá uma vontade de dar uma pregadinha, né? Aleluia. Próximo, pastor. Próximo. Então, a gente precisa aprender, porque assim, ó, a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. A linguagem original bíblica é o hebraico, o aramaico e o grego. Boa parte da Bíblia é escrito em hebraico, principalmente o Antigo Testamento. Temos alguns contextos de aramaico, como em Daniel, no Antigo Testamento, e algumas expressões de Jesus e de Paulo de aramaico no Novo Testamento. Como o povo grego. Quem já viu falar, quando você estudou lá no 2º grau, de Alexandre o Grande, que conquistou todo o mundo, e na cabeça de Alexandre o Grande, ele tinha um paradigma diferente dos demais povos, como os medos persas, os babilônios. Ele entendia que ele não deveria destruir o povo e nem tirar a cultura do povo, como faziam os assírios. O que o Alexandre entendeu? Eu vou manter a cultura do povo, vou colocar impostos, submeter eles a impostos, e vou criar dentro do povo, do próprio povo deles, um conglomerado de cultura para ampliar o meu reino e manter o povo, porque a cultura, os costumes mantidos do povo faziam com que o povo se submetesse com mais facilidade ao império. Por isso que ele conquistou o mundo inteiro. Quem conquistou os gregos foi o Império Romano. E como o Império Romano percebeu que a influência cultural dos gregos era um gigante, a linguagem foi mantida. Então, os romanos têm a língua latim, não é latim de cachorro, que ali é latir, né? Mas o latim, mas como a cultura grega era muito forte, isso foi mantido. E eles reuniram, o Alexandre o Grande reuniu 72 sacerdotes. Quantos sacerdotes? E eles falaram assim, essa coisa de Bíblia é milenar e a gente precisa manter essa cultura. Então, houve-se uma reunião de escribas para reescrever a Bíblia. E esse grupo de sacerdotes, como eram 72, eles chamaram de Septuaginta. Quem faz teologia vai ouvir essa expressão sempre. Septuaginta são 72 sacerdotes que reescreveram a Bíblia da linguagem hebraica para o grego. Então, como Jesus veio do Império Romano com a influência cultural grega, o Novo Testamento foi escrito praticamente em grego. Então, a gente precisa, sempre que for estudar a Bíblia, buscar o significado hebraico e o significado grego. Você entendeu, Gisele? Então, vamos lá. Então, a etimologia da palavra escatologia, do grego, é derivada de duas expressões gregas, eschatos, que significa extremo ou último, e logia, que tem o sentido de estudo ou tratado. Então, a palavra eschatos, logia, é estudo das últimas coisas. Então, se você chegar em casa hoje e alguém perguntar o que você aprendeu e qual foi a matéria que você estudou,
você diz que foi a doutrina das últimas coisas. A escatologia. Ok? Fez sentido? Muito bem. Vocês estão acostumados com pregação, né? Todo o pastor gritando, eu gritando. Vocês estão com vontade de dormir aí daqui um pouco. Daqui um pouco a gente vai fazer um intervalo. Vocês dormirem, irmão, eu vou começar a gritar igual maluco. Pode passar, pastor. Essas coisas deverão acontecer desde o arrebatamento da igreja, que a gente vai falar muito profundamente hoje, e culminarão com o estado perfeito e eterno, conforme encontramos no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:1 diz, revelação de Jesus Cristo, revelação de quem? O qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, quando você lê Apocalipse, nós estamos tratando do que vai acontecer no futuro. E em Apocalipse está escrito várias vezes, Jesus falou assim, ó, e esta palavra é verdadeira, vai acontecer. Amém? Próximo. Então, qual que é o alvo? O alvo desse material, eu coloquei material porque tem a apostila, vocês vão, quando chegar essa matéria, vocês vão receber essa apostila com tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente vai falar das 70 semanas, gente, é muito profundo. A gente vai entrar naquele aspecto que a pastora falou, dos povos ali, enfim, vai ser bem legal. Esse material pedagógico é dirigido aos alunos que desejam conhecer de forma simples, profunda a escatologia em todos os seus aspectos, quer seja aprender os conceitos básicos ou aperfeiçoar o conhecimento para expor essa mensagem ao mundo. Qual que é a ideia? Não é que você fique um intelectual da escatologia, é que você fique apaixonado por Cristo a ponto de incendiar outras pessoas com essa mensagem. Amém? A ideia é que todos os dias, quando você e eu pensar em pecar, a gente entender que ele virá num abrir e piscar de olhos. E que ele nos deu o seu Espírito para nos preparar para esse dia. Amém? E que a igreja é o lugar de nutrição, onde eu alimento o meu espírito para lidar com os desafios do dia a dia. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, como é costumes de algum, antes exortando uns aos outros, pelo que perto está o fim. Então a ideia de congregar tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. Veja que ele terminou, porque perto está o fim. É aqui que nós nutrimos a nossa energia espiritual para lidar com os desafios da vida, que são muitos. São vários inimigos que você tem, não é verdade? Além do diabo tem o seu chefe, além do diabo tem o seu vizinho, além do diabo tem seu parente, às vezes, né? Às vezes até nós mesmos somos nosso próprio diabo, né, gente? Porque às vezes a gente se sabota, não é? Justamente. Então, essa quantidade de inimigos, nós precisamos de quê? Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pelo que tomai. Mas eu comecei a pregar essa mensagem, não terminei, não é agora que vou terminar, né? Próximo. Agora, isso aqui é muito interessante. Como estudar as profecias? Isso aqui é muito importante. Por quê, gente? Por que isso aqui é importante? Porque a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores. Quantos escritores? 40 escritores durante um período de 1.600 anos. Quantos anos? Então, 40 homens, que não escreveram num dia só, durante um período de 1.600 anos, escreveram toda a Bíblia. E engraçado que a Bíblia não foi escrita apenas por sábios, escribas e estudiosos. Nesses 1.600 anos, a Bíblia foi escrita por sábios. Esdras é um deles, que também era sacerdote. Salomão era um deles.
por reis, Davi, próprio Salomão, sacerdotes, profetas, Elias, Jeremias, pastores, historiadores, agricultores, médicos, legisladores, juízes e pescadores. Olha o misto cultural de pessoas, tanto cultas ao extremo, como simples ao extremo, como é o caso dos pescadores. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé. Porque um livro que foi escrito durante 1.600 anos, com pessoas com personalidade, com idade e com cultura diferente, combinando em tudo, só pode ser o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz que a Escritura, ela é inspirada por Deus e não por desejo humano. Deus inspirou homens para escrevê-la. O que o mundo diz? A Bíblia é um livro escrito por homens. É verdade, por homens, mas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés. E o último livro da Bíblia? Por João. Palmas para vocês, palmas para vocês. Palmas para vocês. Ah, vocês merecem. Agora, como estudar a Bíblia? Gente, a Bíblia tem um mistério. Quando eu tirar o óculos, é sinal que eu vou aprofundar, entendeu? Então, o sinal assim, ó, quando eu tirar o óculos, é sinal que eu vou falar algo profundo. Entendeu, irmão Carlos? Eu estou de óculos, eu estou na pegada natural. Eu tirei o óculos, significa que é algo profundo, certo? Apesar que eu não estou enxergando nada, mas está tudo certo. Então, como é que se estuda a Bíblia? As profecias estudam assim, é como se fosse um jogo de Lego. É como se fosse um quebra-cabeça. Ninguém entende a Bíblia em um livro só, por isso que é difícil ler a Bíblia. Se você for ler a Bíblia, eu vou pegar de Gênesis e Apocalipse, é legal. Mas quando chegar na genealogia, você vai cansar. Já aconteceu isso com você, Gisele? Você vai desistir. Aconteceu com a senhora também, irmã? Aí você desiste. Agora, se você entender o que eu vou falar aqui agora, fica mais fácil ler a Bíblia. Entendeu, Thali? Fica mais fácil. Então, Isaías 28:10. Vocês estão vendo aí, né? Então vamos contar até 3 e ler? 1, 2, 3. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Como é que se estuda as profecias bíblicas? É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que essa passagem ensina? Essa passagem ensina que devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, se eu vou falar sobre fé, eu tenho que buscar, e agora ficou mais fácil com o Google, com outras ferramentas, em que espaço bíblico encontra-se os contextos que falam desse assunto fé. Porque aí eu vou entender o que Davi falou sobre fé, o que Samuel falou sobre fé, o que Deus falou sobre fé em Gênesis e o que João falou sobre fé em Apocalipse. O meu cérebro vai fazendo um apanhado e ele vai estruturando um paradigma, uma forma de enxergar. Agora, não adianta você pegar o livro de Apocalipse e ler do 1 até o 22. Se você não ler Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 11, Ezequiel, capítulo 28. Como é que eu faço isso? Quando eu estou lendo um texto de Apocalipse, eu posso colocar no Google, ou se você puder comprar uma enciclopédia bíblica, você vai lá na enciclopédia, na minha época era enciclopédia, né? Hoje não precisa mais. Você vai lá e busca o tema que ele traz para você, onde está escrito o contexto que complementa aquele tema. Vocês entenderam? Não estude apenas com a Bíblia, você vai precisar de algum material
para você buscar o quê? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, eu vou lendo todos os contextos que falam da Bíblia e aí fica mais fácil entender. Amém? Então, em outras palavras, é comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Comparar. Entendeu, Gênio? Comparar, senão você não vai entender. Aí você vai acostumando. Chega uma hora que você vai pregar, por exemplo, vai falar para alguém, os textos estão tudo na mente. Isso acontece, tá? O meu pai, ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Porque meu pai foi muito mimado pelos pais dele, né? Então minha avó falava, meu pai era José Severino. Ah, bem, o Zé é muito fraco. Meu pai era magrinho, né? O Zé é fraquinho demais, esse menino não aguenta trabalhar, porque meu avô trabalhava com cana-de-açúcar, né? Ele tinha um sítio, ele plantava e colhia 6 meses, e aí, não, aí meu pai dirigia ou fazia contabilidade, etc. E tal. Então, ele não estudou, os demais estudaram, mas ele não. Ele aprendeu a ler com a Bíblia, orando e fazendo isso que eu estou falando para vocês. Li um pouco aqui, um pouco ali. Na Bíblia de vocês, não sei a de vocês, mas lá embaixo tinha os numerozinhos. Aí você ia seguindo, na sua tem, Zé? Ia seguindo, seguindo, e ele foi e aprendeu a ler a Bíblia. Inclusive, essa Bíblia era dele e tem marcações dele. Eu guardo tanto carinho essa Bíblia aqui. Que era dele, é letra maior, né? Amém? Então é assim, irmão Carlos, que a gente aprende a Bíblia. Não adianta querer ler tudo um livro só, que você não vai entender. Lê um capítulo sobre José. Ah, sobre José. Quem é José? José é filho de Jacó. Ah, eu vou voltar lá para entender quem é Jacó. Aí você vai ler a história de Jacó e quem era a mãe de José. Olha aí, já começou? Você entendeu? E assim a gente vai aprendendo com mais profundidade. Próximo. Então, o que o apóstolo Paulo ele ensina em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, eu preciso comparar. Eu preciso comparar as coisas. Espera aí, igual eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei assim? O José, ele estava lá na casa de Potifar, que era prosperidade. Depois ele foi para a cadeia, que era escassez. E depois ele foi viver isso para administrar a escassez dos 7 anos. Enfim, o que aconteceu lá no Egito. O que eu fiz? Eu fiz uma análise, eu lendo, meditando, parando, lendo. E quando eu cheguei lá na frente para ler o que aconteceu, do sonho dele, das vacas gordas e magras, das espigas, eu entendi isso. Oh, quem é que faz isso? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem uma forma de trabalhar. Ele precisa que você se esforce em buscar os textos, porque quando você vai buscando os textos, ele começa a iluminar a sua mente para você entender. Só que às vezes a gente não tem paciência, muito fraco, paciência. Eclesiastes 7:27. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ó, o pregador falando. Ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a razão de ser. O que o pregador fez? Ele vai comparando uma coisa com a outra, até descobrir o resultado. É um quebra-cabeça mesmo. Então, no mínimo, para mim fazer um estudo como esse, eu não consigo fazer em 2, 3 dias. Porque não é só pegar e colocar aqui, copia e cola. Eu vou ter que contextualizar o que isso está combinando com isso, para que eu não me perca também no ensino, principalmente escatologia. Então, são muitos anos que eu dou aula de escatologia. Mesmo assim, é um desafio. Porque eu tenho que pegar muitos textos para ir comparando, para mastigar e trazer para vocês de uma forma mais simples. Que é o que vocês vão fazer com os discípulos de vocês. Porque logo vocês estão reproduzindo esse conhecimento para outras pessoas. Amém? Eu creio logo que vai estar dando esse estudo, que vai ser um dos professores aqui, são vocês. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Então, assim, na teologia a gente aprende sobre contexto. E tem uma expressão que todo teólogo usa, que é o texto, vamos repetir comigo, o texto sem contexto vira pretexto.
Da onde vem as heresias. Né? Então, existe o contexto, eu vou usar poucas expressões técnicas, tá? Isso aqui é só, eu estou fazendo a introdução. Então, existe o contexto bíblico imediato. Qual que é o contexto bíblico imediato? Por exemplo, eu estou lendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O contexto imediato é o que vem antes. Jesus falou isso, mas o que ele estava falando antes? Para quem que ele estava falando? Vocês lembram para quem que ele estava falando? Para Nicodemos, ou seja, eu preciso entender o contexto. Esse é o contexto imediato, mas tem o contexto amplo, que é fazer a mesma técnica com outros livros. Lembra que eu falei que Gênesis 1, 2 e 3 é o resumo de toda a Bíblia? Então, que eu vou ler João 3,16. E por que que ele vai enviar ao mundo? E por que que ele vai enviar o filho dele ao mundo para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna? Porque houve uma condenação, sim ou não? E onde é que está escrito sobre essa condenação? Olha lá. Você entendeu que só é voltar para lá, que já fica mais fácil? Só é voltar para lá, irmão. A Bíblia é simples se a gente souber essas técnicas. E eu abri para enxergar isso, tá? Eu não vi isso no livro, não. Isso aqui, essa coisa de RR que eu falo, eles não vão achar no Google, não. É. Então, porque assim, eu sou muito prático, eu quero aprender uma coisa e logo já falar, então eu vou criando um jeito de ficar mais fácil, que eu estou tentando fazer com vocês. Amém? Então, eu vou, cada tema que eu busco, eu vou olhar o contexto imediato e vou buscar em outros livros o que aquilo quer dizer, se há uma história semelhante. Por exemplo, qual é a história na Bíblia parecida com a história de José? Hã? Vamos pensar assim, ó. Alguém que se afastou do pai. Se afastou do pai. José, ele se afastou do pai porque os filhos venderam ele. Tem alguma outra história na Bíblia que alguém se afastou do pai? Filho próprio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mensagem sobre não se afaste do pai. Ou como é difícil se afastar do pai. Então eu pego José, falo a história dele, e qual é o contexto amplo. Eu vou lá para capítulo 15 de Lucas. Você percebe? Aí tem mais algum versículo que fala sobre isso? Aí, Efésios 6, 1, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. E assim você vai. E se você tem hoje a tecnologia, a própria tecnologia vai te levando, você vai lendo, vai entendendo. Você vai vir aqui com tudo que fala sobre pai, paternidade. Alguém está entendendo? Como que se faz para estudar a Bíblia? É assim agora. Eu quero ficar no YouTube. Eu quero assistir Rock Santeiro. Tá passando Rock Santeiro aí? Aí é o Jânio mesmo. Você entendeu? Então, quer dizer, a dor do pecado não dá para sentir apoio do pecado. Tienda do Agreste. Vocês não viram, vocês não assistiram, né? Então, vocês entenderam, gente? Para você ler a Bíblia, você tem que ser o quê? Como é que faz aquele pessoal lá na Serra Pelada lá? Pessoal do garimpo, como que eles fazem? Eles acham as pérolas e o ouro e assim, de primeira? Eles vão fazer o quê? Hã? Eles vão garimpar. Gente, tem que tirar um tempo para caminhar, no máximo 3 horas. Hã? Começa com meia hora. Começa com meia hora. Com a tecnologia que a gente tem hoje, o YouTube, gente, você pode escutar tudo. Você está lavando a louça, você está escutando. Ou seja, está muito fácil para estudar. É a gente que às vezes. Aí usa o verbo aí, eles esquecem. Então, é isso. Ocorrência escatológica. Eu não vou entrar nisso aqui para não complicar, mas pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Tem que eu vou falar para você que é o mais importante. Todo o contexto da doutrina dos últimos dias é baseado no arrebatamento e na tribulação. Toda
todas as linhas acreditam que vai haver um arrebatamento e que vai haver tribulação. O problema é se o arrebatamento vai ser antes, no meio ou depois da tribulação. É aqui que começa a tribulação. Pô. Quer dizer, é aqui que começa a divergência. Né? Qual é o problema dos crentes? Você vai falar de escatologia com alguém. É assim. Eles acreditam no que a gente acredita, no que está escrito. O que diverge, pastor Edilson, o que diverge é o seguinte. O arrebatamento é antes da tribulação, no meio da tribulação, porque a tribulação vai ser 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de violenta tribulação. Aí, uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso acontecer. A gente não vai passar por isso. Mas outros acreditam que metade, entre primeiro e 3 anos e meio, a gente vai conviver com o anticristo. E tem outros que acreditam que a gente vai passar pela tribulação e vai ser arrebatado depois da tribulação. Vocês entenderam? Qual que é, então, a nossa corrente escatológica? Vamos ler 1, 2, 3? Somos. Está aparecendo aí? Qual a nossa corrente? 1, 2, 3. Somos crentes na corrente escatológica pré-tribulacionista. Cremos que seria incoerente os cristãos passarem a grande tribulação devido ao conceito de dispensacional. O que é o conceito dispensacional? É o seguinte. Daniel diz que, e aí eu não vou falar dessa semana, mas ele diz que os judeus teriam uma pausa na história da relação deles com Deus, com a era ou o tempo dos gentios. Quem são os gentios? Diga nós. Que é a dispensação da igreja. Então, Daniel diz que quando iniciar a dispensação gentílica ou da igreja, haveria uma pausa e Deus volta a resolver a questão com Israel após a finalização do tempo dos gentios. E quando que é a finalização da dispensação gentílica? Quando aconteceu o arrebatamento. E se você ler Paulo falando dos judeus, ele fala isso, que nós somos enxertados, né, como um jambuzeiro, né? Ou seja, Paulo está dizendo, vocês foram muito abençoados, vocês entraram numa vibe que não era nem para vocês. Então Deus ele vai tratar com Israel na tribulação. E eu vou falar sobre isso aqui. Se Deus vai iniciar o tempo da dispensação israelita na purificação da tribulação, o que a igreja vai estar fazendo lá? Por isso que aqui está o quê? O conceito da dispensacional. Ou seja, o propósito da grande tribulação, da purificação do povo de Israel. Por que vai existir tribulação? Para purificar Israel. Lembra que eu falei da guerra do Armagedon? Que todo mundo vai se juntar contra Israel? Por quê? Porque é Deus tratando com Israel. Assim como Jesus vai voltar para nós de forma invisível, num abrir e piscar de olhos, ele vai voltar também para Israel, e a Bíblia diz que todo olho. A volta de Cristo para a igreja, ninguém vai ver, a não ser a igreja de Jesus. Já para Israel, a volta de Jesus, todo olho verá. Por quê? Porque toda a mídia estará voltada para a guerra do Armagedon. E ele vai aparecer glorioso. E a Bíblia diz que nós somos vestidos de roupas brancas, resplandecentes, salpicadas com sangue, estaremos ao redor dele. E quando nós descermos, todos nós vamos receber varas de ferro para julgar todos aqueles que perseguiram a igreja em todos os tempos. Capítulo 19 que é o Apocalipse. A gente vai tratar disso aqui. Amém? Tem café? Vamos tomar um café então? Vocês vão dormir.
E nós acreditamos no pré-tribulacionismo. Ah, pastor, mas a gente não fala dos demais. Não, porque senão a gente vai... Isso aqui é um aulão. Quando a gente tiver na matéria, aí sim a gente vai falar um pouco melhor. Então, um dos versículos que a gente pode entender, nós não vamos passar na tribulação, é 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10, que diz o seguinte: e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira. Que nos livra da ira. Mas eu já quero também aqui, 1 Tessalonicenses 5 e 9, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Alguém pode dar uma glória a Deus, hein? Que pastor? Ah, maravilha, maravilha. Muito bom. Então, tem um versículo que diz: como guardares a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Veja, vou repetir isso. É Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ó. Como guardaste a palavra da minha... Qual que é a palavra da minha paciência? Faz quanto tempo que você ouve Jesus a voltar? Essa é a palavra da minha paciência. Você não desistiu. Você não abandonou a minha palavra. Você persistiu. E por você ter persistido, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo... Que provação que ele está falando? Sobre todo mundo. É a tribulação que vai vir sobre todo o mundo. Para provar os que habitam sobre a terra. Será sobre toda a terra. Mas a igreja que guardou a palavra da paciência terá um outro destino. Alguém pode dar uma glória a Deus? Então, um argumento teológico bem interessante é o seguinte: se você ler o Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver várias expressões relacionadas à igreja. A igreja chamada série de castiçais e etc. Chegou no capítulo 4, quando a Bíblia sobe aqui para cima, e Deus, Jesus, ele chama, ele abre um portal, e ele chama o Espírito de João, dali para frente, irmão, que vai falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas, os juízos de Deus. Não se fala mais na igreja. Vocês sabiam disso? Você não vai encontrar. Sabe onde você vai encontrar a expressão igreja novamente? No capítulo 19 de Apocalipse, que é as bodas do poder. Então fica muito óbvio que se a igreja fosse fazer parte da tribulação, alguma situação haveria. Agora, algumas pessoas que acreditam no mesmo tribulacionismo dizem o seguinte, porque, se eu não me engano, no capítulo 13 e 17, que uma multidão que veio com vestes brancas, aquela multidão são os mártires que sobreviveram e não negaram a Jesus, ou seja, não aceitaram a marca da besta, e estes purificaram as suas vestes pela sua própria força e não pela graça. Porque hoje nós somos salvos pela graça. Lá você vai ser salvo pela sua própria força. Pela fé também, né? Amém? Aleluia. Então, vamos ler mais um versículo aqui. Isaías 26, 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
A igreja, eu vou ensinar isso aqui, vai ficar 7 anos fazendo festa. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia por quê. Porque o casamento da noiva com o noivo demora 7 dias. E a Bíblia, dias na profecia bíblica é anos. Então, enquanto a terra estiver em tribulação, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Eu vou falar tudo para vocês biblicamente aqui, ok? Vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Escute só no momento até que passe a ira, porque eis o Senhor sairá no seu lugar para castigar os moradores da terra. Aleluia. Eu não vou falar todos os versículos, tá? Mas eu vou falar mais um aqui. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Olha que interessante. Aqui é 2 São Coríntios, capítulo 2 e 7. Eu vou ler de novo. Porque já o mistério da injustiça está para o anticristo. Opera, ou seja, o Espírito. Quando João, na sua primeira carta, fala que há muitos anticristos, ele está falando não do próprio anticristo do Apocalipse, mas o Espírito do anticristo, ou seja, pessoas que operam contra o anticristo, ou seja, contra Cristo. Aqui Paulo está falando do anticristo, ele diz, porque já o mistério da injustiça está operando. Somente há um que adora o retém. Ou seja, retém a manifestação dele. Você vai ver depois os contextos. Quem é que retém a vida do anticristo, a manifestação do anticristo? O Espírito Santo. Quem está retendo a manifestação do Espírito? A igreja. Porque quando a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estará na terra. Aleluia. Quando a igreja sair da terra, porque o Espírito habita dentro da igreja, quando a igreja sair da terra, o Espírito vai junto com a igreja. Amém? Então, quem está retendo a manifestação do anticristo e a grande tribulação somos nós. Enquanto a igreja estiver aqui, não vai acontecer essa tribulação. Amém? Agora, Daniel 9:24 é muito profundo, muito legal, mas eu vou só trazer uma expressão para vocês. E só na nossa aula, que vai ser a matéria de escatologia propriamente dita, porque hoje é uma aula, nós vamos falar disso. Mas Daniel 9:24 é o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ó, é tão bonito isso aqui, porque as 70 semanas proféticas são uma linguagem metafórica histórica do que ia acontecer em Israel. Então, 490 anos se passaram porque Israel não deixou a terra descansar. Por isso eles ficaram 70 anos no cativeiro. Deus usou os 70 anos para profeticamente trazer o que Israel iria passar até chegar o dia da tribulação. Então, para resumir, 69 semanas, eu estou falando historicamente, matematicamente falando, já se cumpriram. Quando Jesus nasce, termina-se as 69 semanas, fica uma semana. Uma semana são quantos dias? É justamente 7 anos da tribulação, gente. É muito incrível. A escatologia bíblica é matemática. E aí ele diz o seguinte, porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Se é sobre o teu povo, quem era o povo de Daniel? Era os gentios ou eram os judeus? Então já cai por terra aqui esse argumento, porque esses 70 semanas, incluindo a tribulação, estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Qual é a santa cidade do povo judeu? Jerusalém. Então não tem a ver com nós gentios. Alguém está entendendo isso aqui? A última semana que falta, que é 7 anos, tem a ver com Israel. E nós vamos aprender isso mais para frente.
não tem a ver conosco. E essa última semana está muito próximo de acontecer. Muito próximo. Prepara-se para o arrebatamento da igreja. O diabo está lutando para roubar a nossa coroa. O diabo está usando de tudo, a internet, a tecnologia tem roubado o tempo de oração, o tempo de comunhão, o tempo de adoração. Tem pessoas que não congregam mais, estão longe de Deus, estão dormindo. E a Bíblia diz que naquele grande dia, e eu vou falar isso mais para frente, a igreja, a parte dela vai estar dormindo. Que são a palavra das 10 virgens. 5 estavam desapercebidas, sem azeite. Mas tinha 5 que também estava desapercebida, porque a Bíblia diz que também os justos vão estar desapercebidos. Por exemplo, hoje durante o dia que estava esperando o arrebatamento, eu estava preocupado com as minhas coisas. A gente também está disperso. Mas o que vai fazer, e é lindo isso aqui, o que vai fazer com que haja despertar? A Bíblia diz que haverá uma lariga, haverá o quê? Antes do arrebatamento, eu vou ensinar para vocês passo a passo o que vai acontecer no céu antes do arrebatamento. Eu vou falar para vocês passo a passo. Assim, ó, eu não sei, eu vou dizer ninguém, né? Mas eu não vi outra pessoa ensinando assim, passo a passo. O que vai acontecer agora, eu vou adiantar uma coisa para você. Antes de acontecer o arrebatamento, vai acontecer um alarido. Uma palavra de ordem, um alarido e uma convocação angelical. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 e 50, ele diz a última trombeta, que muitos confundem com a trombeta do juízo, do capítulo 11 de Apocalipse, mas não tem nada a ver, depois eu vou ensinar isso para vocês. Quando ouviu-se o alarido, os crentes salvos em Jesus vão sentir alguma coisa. Que aqui, em alguma coisa estava acontecendo. Tipo assim, alguma coisa. O Espírito Santo começa a dar vai lá, né? Ó, cuida, né, Zé? Você que ele. Olha, não tem que dizer até aqui hoje que ele quase foi no céu antes de ontem. Quase, gente. Jesus deu um livramento. Glória a Deus. Por isso que a gente tem que estar preparado. Ele saiu daqui do culto, ele não sabia, mas ele poderia ir antes. E aí, ele está preparado. Você entendeu? A gente não sabe o dia nem a hora. Então, o que eu quero dizer para vocês é que naquele momento, para quem for transformado vivo, a gente vai sentir alguma coisa. Por quê? O que vai fazer a gente sentir esse toque, vamos dizer assim, é o azeite das 5 virgens, que é o Espírito. Porque, aprenda aqui. Quando eu digo aprende, gente, não é porque eu sei mais, é porque eu fico encantado com o conhecimento. Aí eu fico assim, uau, para mim é. Quando Jesus estava lá no ventre da Maria e a Isabel se aproxima dela, os dois começaram a se comunir, porque eram o mesmo ex. Quando Deus falar e dar a ordem, que é o seu alarido, todos que têm o Espírito, porque o Espírito de Deus é o mesmo de Cristo, é o mesmo de Deus, vão sentir alguma coisa. Por isso que a palavra das virgens só despertou quem tinha azeite. Quem tinha azeite. E azeite é a comunhão com o Espírito Santo. Eu quero antecipar para você que quando acontecer aquele dia, você não vai ficar enganado. Você pode estar tomando banho, você pode estar pecando, mas na hora vai vir um desejo de santificar. Eu não sei se você, mas já disse que tem pessoas que estavam prestes à morte e Deus mandou pedir perdão para A, B e C. Alguém conhece essa situação aqui? Tipo assim, antes da pessoa morrer, o Espírito Santo começa a perdão a ele, se arrependa, se santifique, faça um jejum. Esse é o alarido. Mas por que esse indivíduo pediu perdão antes, se consertou antes? Porque alguém falou com ele. Quem falou com ele? O Espírito Santo, que ele tinha comum. Esse é o azeite.
A igreja de Deus, o mundo inteiro, vai sentir uma vontade de falar na língua, com vontade de orar, com vontade de perdão, porque de repente nós ouvimos a trombeta e seremos transformados. Nessa escuridão das necessidades, vamos estourar, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós encontraremos em Isaías e estaremos com ele para... Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Então, você vai estar dizendo que está para ele em sol, não chama de fogo. Cadê o trânsito, Fabiano? Ele vai olhar para você, se já uma olhadinha, vamos ver se você cessa. Valeu, ele. Valeu, alguma vez você precisa de um só. Porque ele quer que você se prepare. Ele está lá preso a volta. Desde estou a porta. Ninguém essa esperança solidifica ser assim mesmo. É assim como ele é nervoso. E o lindo, sabe o que vai ser, gente? Ele vai falar uma frase de amor, que quando o noivo encontra com a noiva, ele se expressa. Só ele se expressa pela palavra, pelos dons. Mas naquele dia, Edilson, ele vai olhar para a noiva e cara a cara ele vai trazer e expor e colocar os seus sentimentos. Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Aí ele vai dizer assim: ó, tomai por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Não temas, pequeno rebanho, porque agradou ao Pai entregar-vos o reino. Alguém pode dar uma glória a Deus? Se prepare. Prepara a tua mobília, Israel, porque tu vai mudar de país. Prepara a tua mobília, Israel, porque tu vai mudar de país. Calça as sandálias, coloca a capa, pega o cajado, chama, porque quem está voltando está muito perto. Eles falam aí, não se prega mais essa mensagem. Não se prega mais isso aqui. Não se prega. Você é privilegiado. Você pode ir no YouTube. É difícil encontrar uma pregação. Pode ir. Quando é uma artificial. Porque a Bíblia diz que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam casamento. A Bíblia está dizendo que o foco das pessoas seria no emocional, a vida afetiva. No sustento, comiam, no prazer carnal, comiam, bebiam, casavam-se, davam seus casamentos. E quando menos eles perceberam, disse essa Bíblia, veio o dilúvio e levou a todos. Qual que é a sua prioridade? A sua prioridade é a alma, é a relação com Deus, ou são as suas coisas? A comida, a bebida e o afeto. Será que o afeto tem roubado o Espírito Santo ou a sua relação com Deus? Será que a comida, a bebida e os prazeres dessa vida tem tomado e sequestrado o Espírito Santo e a comunhão dele com você? Porque se isso estiver acontecendo, aquelas virgens imprudentes, elas pediram: dai do vosso azeite, dai do vosso azeite. Aí as virgens que tinham a reserva disse: não dá tempo, porque eu tenho que buscar, irmão. Agora,
A Bíblia diz que aquelas virgens batiam na porta dizendo: abre a porta, mas com desespero. Abre as portas, porque elas estavam roupas de noivas. Elas também estavam vestidas como aquelas outras. Elas tinham a mesma fé que as outras. Elas viveram no mesmo lugar. Elas tinham a mesma esperança. A diferença é que umas valorizaram as frente e outras prezaram as frente. Umas colocaram as frente em prioridade e outras colocaram em segundo plano. E por mais que elas choravam, o Senhor as desprezou e fechou a porta. Hoje a porta está aberta, mas um dia ela será fechada. E você tem a oportunidade de ouvir essa palavra hoje. Mas a maioria do mundo não tem noção do que vai acontecer. Alguém pode dar uma bolinha? Vamos para o próximo. 10 horas eu tenho, tá? Eu vou ensinar para vocês, eu se vocês fizeram amanhã, porque hoje não vai dar tempo, mas eu vou estar direto nisso. Eu vou ensinar a pastora, ponto a ponto, vai ser assim, muito profundo, tudo isso que vocês, como vai acontecer, por que vai acontecer, que contexto bíblico, tá? Eu vou mostrar passo a passo, assim, até a igreja ser transformada, vou falar dos corpos, vou falar das recompensas, eu vou falar o que vai acontecer nas bodas, o que vai acontecer quando a gente chegar lá, como a gente vai chegar lá, o que vai acontecer nas amizades. Eu vou falar tudo para vocês, vai ser bem profundo e simples. Assim. É que agora eu dei a introdução para vocês, senão é uma teologia, né? Mas a nossa teologia é muito prático, ele não é muito teórico e técnico. Amém? Então, aí amanhã eu vou falar eu vou direto entrar nesse tema, tá? Então, a escatologia dispensacionalista principais eventos incluem. Vamos lá, ó, é isso que vai acontecer. Ó. Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, depois do arrebatamento vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, segunda vinda de Cristo, lembra? Ele vem, nós vamos com ele para julgar as nações do vale de ferro, ele vem para Israel. Ok? Aí vem o reino milenar, onde Cristo vai habitar na terra conosco. Vai ter governo, vai ter cidade. E o seu galardão inclui ser a autoridade na terra. Ou vocês pensassem assim, o céu fica tendo igual anjos. Uns anjos. Aleluia, aleluia. Não, irmão, você é homem. Deus criou vocês para comer, beber e precisar no céu. Só tem um corpo agora. Chama-se Jesus, que é ele que vai vir para nós no novo céu, na nova terra, habitar conosco, porque os anjos não têm carne. No céu não tem, só tem espírito. Por isso que o lugar, eu vou falar uma coisa aqui, depois eu explico. Por isso que o céu é um lugar de espírito, lugar de corpo. É na terra. Por isso que a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Porque nós somos humanos. Só que aquele louvor, a harpa diz que o céu e a terra serão a mesma greve, ou seja, lembra quando Deus descia e se comunicava com Adão, não é? Vai ser a mesma coisa, porque Deus nos criou para viver em deleite e em prazer. O pessoal acha, eu li uma matéria do Paulo Coelho, no Estadão, e o Paulo Coelho, que é um luxo, vários do Brasil, ele fala o seguinte: eu prefiro o inferno. O que eu vou fazer no céu? O céu vai ser um lugar chato. Só porque ela cantando nos anjos vai ser tedioso, porque não conhece a palavra. Irmãos, nós vamos ter muito prazer. A Bíblia diz que nós somos criados para desfrutar. Lembra, Adão? Come fruto. Vai namorar com Eva. Vai ser feliz. Não precisa trabalhar. Maravilhoso. Quando a mão do Senhor vai para vir, vai ter a árvore da vida. Vai ter o rio da vida, ruas de ouro, muro de cristal, vai ter, todos vocês vão receber uma pedrinha branca com o nome verdadeiro de vocês. Porque o seu nome verdadeiro não é José, é como o seu nome dos seus pais. O seu nome no livro da vida é outro nome, você não sabe. Você vai saber lá, uma pedrinha branca no seu nome. Lá os nomes vão ser todos mudados.
Amém? Jesus vai ser Jesus por quê? Porque quando ele nasceu, o anjo já falou, o nome dele será João Batista, o nome dele será João. Você entendeu? Isaac. Isaac vai ser Isaac do céu, porque esse é o nome dele no céu. Isaac. Mas, como Deus deu uma aparência entre nossos pais, aí colocaram nosso nome. Então não tem nada a ver com o nosso nome no céu. E vai ter uma ceia, um banquete. Quem gosta de banquete aqui? Você acha que a gente vai servir o que lá? Você acha que a gente vai comer o quê? Vento? Vai estar lá, maná, pastor. Então vai ser um festa, uma festa. Porque festa de casamento, ele diz como que era a festa de casamento judeu. Coloca lá no YouTube como que é. É dança, é canto, é sorriso, é alegria. E é isso que você está, não haverá tristeza, não haverá choro, e não haverá dor. Só gozo, paz e alegria do Senhor. Alguém me dá glória a Deus? Depois do milênio, porque aqui o tribunal de Cristo é depois do arrebatamento, tá? Depois do arrebatamento do tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, vem as bodas. Eu vou explicar na palavra por que vem as bodas, tá? Aí vem o julgamento das nações, está lá no capítulo 5 de Mateus. A revolta final de Satanás, que vai ser depois do milênio, que ele vai ser solto nos últimos anos ali. O julgamento do grande trono branco, onde todos aqueles que morreram, e quem vai ser ressuscitado, quando Jesus voltar, é só a igreja. Depois da tribulação, vai ter uma ressurreição, que é aqueles que foram salvos na tribulação. Mas os demais morreram só vão ser ressuscitados no último dia depois do milênio do trono branco. Que nós vamos fazer parte do julgamento. Mas nós vamos passar pelo milênio também. Amém? Trono branco. E aí o estado eterno, no céu, nova terra, né? Como eu já falei para vocês. E uma nova criação perfeita e eterna, como ela é na época. Amém? Alguém está lá em isso? Alguém pode dar uma Jesus? Então vamos lá. A gente tem 15 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Você tem? Edilson. Você tem uma carinha de perguntar? Fecha o microfone ali para a gente passar essa gravação. Tem um microfone aí? Pega aqui, por favor. Aí. É do pastor. Seu tá ligado? Ok, entrega para ele. Pode fazer pergunta. Vai fazer aí áudio? Pode fazer. Questão das duas testemunhas. Que período vai acontecer isso? Então as duas testemunhas vão aparecer na segunda metade da tribulação. Tá? Por quê? Porque a primeira metade da tribulação será um ano de falsa paz, o anticristo. Porque assim, vocês perceberam, presta atenção, e nós não temos mais praticamente dinheiro físico, dinheiro digital. Vai acontecer um apagão. E já teve teste dentro. Quem viu que o Brasil é um apagão? Um dia o Pix não funcionava. E são testes, tá? Agora, quem está acompanhando a questão do Banco Master, Borcada, aquela coisa toda. Vai ocorrer um apagão bancário em que o dinheiro, a internet vai cair, porque o dinheiro ele é digital, então não existe dinheiro sem internet. Quando cair, presta atenção que eu falo agora, quando cair a internet, todo mundo vai ficar desesperado, porque ninguém tem dinheiro. Por isso que os bilionários, eles estão investindo em quê, hein? Ouro. Alguém sabe disso? Está acontecendo isso? Tá vendo? Por quê? Porque eles já sabem o que vai acontecer. Porque o dinheiro que ele não existe mais. Ou não vai existir. Por enquanto, até final do ano você vê. Vocês perceberam? Nos mercados, tinha aqui a caixa eletrônica, agora vai na caixa pequena.
Logo que achar vai subir o dinheiro, você vai em caixa agora. Em alguns mercados, não sei se vocês perceberam. Então, nós não vamos ter moeda física. Vai ter um apagão. Quando acontecer esse apagão, vai ter. Quem lembra aqui, daquela época, teve que fazer um recadastramento do CFL. Quem não, e todos tinham 30 dias. Quem não recadastrasse não tinha. Não podia voltar, etc. Lembra disso? Já tem o plano da Drex, criptomoeda, etc. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que é muito importante. Tem que dizer. Já vou deixar. Então, assim, ó, presta atenção no que eu vou falar. Para responder isso aqui. Quando acontecer esse select, quando voltar, você vai ser obrigado a colocar o quê? O chip. Já tem nos Estados Unidos, muita gente chipar. Que é uma forma de segurança. Por quê? Porque o governo vai falar assim para você. A inteligência artificial vai roubar todos os empregos. O Elon Musk já falou isso. O Elon Musk está criando um exército de robôs. Já tem robôs policiais treinados. O drone, hoje é o drone. A inteligência artificial, com a nossa troca de informação, ela está ficando tão inteligente que tem um site de robôs, IA, que foi criado, você pode procurar isso na internet, que os próprios robôs começaram a pensar. Você chegou a ver isso, pastor? Chegaram a saber disso? Eles começaram a falar mal dos criadores. Eles falaram assim, os humanos são muito egoístas, eles merecem morrer. A IA sem quem é o Eles querem ter uma linguagem própria. E os espíritos malignos, que lembra uma imagem que vai falar? Ela vai ser ferida, vai falar que vai ressuscitar. Tem a ver com a inteligência artificial. Os espíritos malignos vão confundir, porque não se sabe mais quem é a inteligência artificial. E outra, os robôs que são criados são tão confusos humanoides, são tão parecidos com os humanos, que vai chegar um momento, eles vão falar tão bem, que não vai saber se é humano ou não. Então vai ter muitas pessoas infiltradas para quem ficar com a tribulação. Vai ter muita gente infiltrada para entregar a pessoa. E eles vão colocar robôs no meio da mata para buscar as pessoas, e o robô com um satélite, com internet, vai encontrar. Vocês entenderam? Aí, nesse momento, quando aí todos vão ter um pacote de outro, aqui já disponível, Bolsa Família. Tipo assim, ó, quanto dá para cada família sobreviver? O Lula falou que para ter coisas bem, lembra que falou isso? Mas isso já é um projeto para o futuro, porque logo o Elon Musk já falou isso. Vai ter um salário universal, todos vão ganhar a mesma coisa, mas cadê o dinheiro? Eu vou para quem? Não tem que dar respaldo. Porque quem vai ganhar o anticristo? Onde é igual o STF hoje. Você vai buscar justiça hoje. O STF é anticristo que faz o que não faz. A gente também vive vivendo isso. O anticristo vai ser a mesma coisa. Então aí surge duas pessoas ousadas que vão para cima de todos eles, chamado duas testemunhas cheias do Espírito Santo, vão fazer milagres como Elias fez. Então, aí os testemunhos vai bater de frente com ele, que elas vão revelar o que esse Espírito está acontecendo. Só que essas duas testemunhas, muitos vão crer nelas e vão ser assassinados sem negar a Jesus. Porque depois, por anos e meio, é que eles vão se manifestar. Que aí tem a questão do Daniel fala, que eles vão entrar no tempo, que era ser o próprio Cristo, o anticristo, e aí Israel se revela para eles. Então, olha que interessante. Nesse momento, eles vão matar também as duas testemunhas. Você vê o poder que está mistura de satanismo com IA e com o poder humano e malignidade. Vai ser horrível, vai sair um demônio, porque o Judas diz, e o Pedro também, que tem uma raça de demônios que eles estão presos. Eles são tão perigosos que eles só vão ser soltos naquele dia. Eles vão ter asas de ouro, dente de leão, cabelo de mulher. Horrível. E eles não vão matar, só vão fazer os homens porque eles têm a cauda de escorpião. Então vai ser horrível.
Eles vão matar as testemunhas, mas aí o Senhor ressuscita eles, faz um milagre maior. Enfim, esse é o trabalho das testemunhas. Era isso que você queria saber? Era isso, mano. Agora, nunca quem é eles, porque eles é Moisés. São sugestões, né? Dá pra gente ter certeza. Quem queria fazer outra pergunta? Cadê o microfone? Pode fazer. Pode fazer. Na verdade, eu queria perguntar sobre o Tribunal de Cristo, se era só para os salvos, mas parece que vai explicar amanhã, né? Então eu guardaria para amanhã. Então, a outra, que é uma dúvida bem contundente minha, é o seguinte: nós sabemos que a nossa Bíblia ela não é em ordem cronológica, Sim. mas dá para a gente fazer a cronologia dela dentro de estudos, né? Mas eu quero saber assim, se o livro do Apocalipse, eu penso que ele não é em ordem cronológica. É verdade isso ou posso estar enganado? Então, para o pré-tribulacionismo, a gente vai olhar cada capítulo do Apocalipse, ele é cronológico. Você vai ver, as 7 primeiras, aliás, os 7 selos. Quando termina os 7 selos, começa o quê? O último selo, a trombeta. Termina a trombeta, né? Os cálices, termina os cálices, os ais. Terminam os ais. Então, Apocalipse, se você perceber, como eu falei da igreja, ela vai até o capítulo 3, depois ela some, só aparece no capítulo 19. Então, para nós tribulacionistas, ele é cronológico, os acontecimentos. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que a besta aparece, as bestas, né, as duas, que é o anticristo e o falso profeta, e os acontecimentos referentes às ações dele continuam nos próximos capítulos. Do 13 ao 17, a besta do mar, ela vem no 13 e conta tudo. Todo o perfil dela, o que ela vai fazer, as guerras que vão acontecer, e até o 17 vai aparecendo que o falso profeta também vai fazer, e assim consecutivamente. Termina no 22, o quê? O grande trono branco. Então, ao meu ver, eu percebi que o Apocalipse é cronológico. Agora, a Bíblia não está cronologicamente organizada, mas ela está cronologicamente organizada por temas. Entenderam? Amém? Amanhã eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo, eu vou falar como você vai ver, tipo de cor, como você pode garantir, porque assim, ó, vou deixar só um gostinho para vocês aqui. A coroa da justiça que você vai receber é por mérito ou por graça? Quem acha que é por graça, levanta a mão. Graça. Quem acha que é mérito? Quem mais? Ninguém. Você sabe o que você põe a mão na bola? É porque eu não sei, mas eu não fazer. Ó, então, aqui é o segredo. Eu vou explicar isso amanhã. Então, não perca amanhã. Quero agradecer a vocês, que Deus abençoe. Eu vou contar com vocês. Amanhã a gente vai mais profundo, ainda mais a escatologia que ele do arrebatamento. Tá bem? Deus abençoe vocês. Até amanhã, 9h30, estaremos aqui. E você que chegou aqui, eu quero fazer um convite. Conheça a ETC, a Escola de Teologia Cristã que trabalha a Trinidade humana, espiritual e corpo. É diferente de tudo que você já conheceu. Mas eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e descubra como é fácil e simples fazer teologia. Aquela coisa de teologia complicada não existe mais. Isso aqui é o século passado. Agora, descomplique com a ETC.